Olá, meu nome é Marcele Rodrigues e junto com a aluna Estela Souza nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto de iniciação científica que foi orientado pelo professor Dr. Anderson José. O nosso projeto é intitulado Os efeitos da reabilitação pulmonar no grau de felicidade em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica comparado ao cuidado usual, um ensaio clínico randomizado. A reabilitação pulmonar é a terapia não farmacológica mais efetiva para reduzir a dispneia, melhorar a capacidade funcional, a tolerância ao exercício e a qualidade de vida, principalmente em indivíduos com doenças pulmonares crônicas. Além disso, a prática de exercícios promove melhora dos estados emocionais, como, por exemplo, melhoras de quadros como ansiedade e depressão. Assim como exercícios aeróbicos e treinamento de resistências apresentam uma melhora nos sintomas e de humor em pacientes portadores de transtorno depressivo. Já foi demonstrado que um programa de exercícios físicos regulares aumenta a percepção de felicidade em indivíduos idosos, indivíduos saudáveis, crianças obesas e indivíduos com câncer. Já falando um pouquinho especificamente da DPOC, é uma doença que tem como característica o aprisionamento crônico de ar, aumento da dispneia e redução do condicionamento cardiorrespiratório e físico de pacientes. Por conta da evolução crônica da doença e o aumento de limitações, há uma redução na qualidade de vida desses pacientes, afetando diretamente sua atividade de vida diária. Por conta disso, a justificativa do estudo é que foi observado que em diversos estudos que pacientes com DPOC apresentam redução da percepção de felicidade. E existem poucos estudos que avaliaram a felicidade após um programa de reabilitação pulmonar nessa população. Por conta disso, a hipótese desse estudo é que haverá um aumento da percepção de felicidade após um programa de reabilitação em indivíduos com DPOC. O nosso objetivo foi, então, avaliar os efeitos da reabilitação pulmonar na percepção de felicidade de indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica comparado ao cuidado clínico usual. Métodos. Nosso estudo é um ensaio clínico randomizado. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram definidos como critérios de exclusão complicações respiratórias como a exacerbação da doença, doenças cardiovasculares ou osteomusculares instáveis, hospitalização ou participantes que expressem o desejo de se retirar do estudo. Os pacientes foram submetidos a uma avaliação padronizada e testes e questionários validados antes e depois das 8 semanas de estudo. O grupo controle recebeu apenas orientações durante as 8 semanas. Foi instruído a realizar caminhada em intensidade moderada 3 vezes por semana não supervisionada, além de uma cartilha de orientações. Já o grupo intervenção realizou treinamento físico durante as 8 semanas, 3 vezes por semana, com 1 hora de duração por dia. Eram realizados exercícios aeróbicos e resistidos pré-definidos. Já passando para a parte dos instrumentos da avaliação de felicidade. Para a avaliação de felicidade foram utilizadas as seguintes escalas. Primeiro, a escala de felicidade subjetiva, SHS. Essa escala promove com que o indivíduo avalie sua qualidade de vida geral. Para isso, ela possui 4 questões reflexivas, em que o indivíduo escolhe marcar entre 1, uma pessoa não muito feliz, a 7, uma pessoa muito feliz. Nessa escala, as 2 últimas perguntas buscam caracterizar os indivíduos felizes e infelizes, e as 2 primeiras trazem uma reflexão sobre o quão feliz o entrevistado se considera em relação aos outros. A segunda escala é a escala de satisfação com a vida. Essa escala, como o próprio nome sugere, proporciona ao indivíduo analisar com auxílio de 5 afirmativas sua satisfação pessoal com a vida. Ela foi validada e adaptada para o público brasileiro. Para isso, o indivíduo pontua de 1 a 7 de acordo com quanto concorda com cada afirmativa, sendo 1 discordo completamente e 7 concordo plenamente. Quanto maior a pontuação, mais satisfeito o paciente está com a sua vida. Por fim, temos também a escala de felicidade de Cantril, com um questionamento único. Nesse caso, o indivíduo deve considerar onde se encontra nesse momento entre a melhor vida possível, pontuando 10, e a pior vida possível, pontuando 0. 119 participantes foram analisados para elegibilidade, 41 foram randomizados e, após perdas, 20 foram analisados no grupo intervenção e 19 no grupo controle. Analisando a tabela de caracterização da amostra, é possível verificar que os 2 grupos são homogêneos e que não houve diferença significativa entre o perfil dos indivíduos do grupo controle e do grupo intervenção. Em nossos resultados, foi possível verificar que a percepção de felicidade obteve melhora estatisticamente significativa no grupo intervenção,
Nas 3 escalas SHS, Cantril e na escala de satisfação com a vida, o valor de P foi menor que 0,05 na diferença entre os grupos. Como discussão temos, a Sociedade Americana de Pneumologia sugere que indivíduos com DPOC que possuem ansiedade ou depressão conversem com uma equipe de saúde sobre humor, se mantenham ativos fisicamente, desenvolvam estratégias de enfrentamento para administrar o estresse e conectem-se com outras pessoas que entendam o que é viver com DPOC. Porém, ainda são necessários mais estudos que investiguem a percepção de felicidade em populações maiores e em outros centros. Ao final do nosso estudo, foi possível concluir que o programa de reabilitação pulmonar regular se mostrou efetivo para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, visto que esses pacientes apresentaram melhora em sua percepção de felicidade, diferente dos pacientes que não participaram do programa de reabilitação. O meu muito obrigado e aqui estão nossas referências.